E por que as Ilhas Canárias? Por que sempre as Ilhas Canárias? Vocês imaginam se tivessem levado um navio para a Catalunha, para o porto de Barcelona? Nunca na vida. Ou para o porto de Bilbao. Ainda menos quando Sánchez maltratou as Ilhas Canárias sempre que pôde. E quando se trata de colocar uma população em risco, ele não coloca a dos seus aliados. Coloca a população das Ilhas Canárias como se fossem espanhóis de terceira classe. O que estabelece o Regulamento Sanitário Internacional, a partir do artigo 24 e especialmente o 27, que quando houver o que está acontecendo neste navio, o Estado receptor, que poderia ter sido Cabo Verde, ou Mauritânia, ou Marrocos, ou Angola, ou África do Sul, poderia ter colocado o navio em isolamento. Isolamento. E não fizeram isso. Após pressão do presidente Clavijo, decidiram que o navio não atraca, mas as pessoas desembarcam, o que é o mesmo. O problema não é o navio, mas as pessoas possivelmente infectadas. Tudo isso às vésperas da temporada turística é uma loucura. Tenho certeza de que já há cancelamentos. Porque as pessoas que viajam para as Ilhas Canárias, que são vários milhares de europeus, viajam para descansar e ficar tranquilas. E agora mesmo é tudo menos tranquilidade. Olha, uma pessoa nem precisa ser um político, qualquer pessoa que não é capaz de se controlar da cintura para baixo, também não é capaz de se controlar da cintura para cima. E se essa pessoa ainda é responsável por algo ligado a 49 milhões de pessoas, imagina, é assim que estamos. Por isso eu dizia que sim, com o Luís eles têm o dia-a-dia, tipo como vou sobreviver essa manhã, mas a longo prazo eles têm tudo muito claro. É destruir para chegar então a um mundo socialista. Porque, por exemplo, a Comunidade Económica Europeia também é um projeto de cunho socialista. Os piores da turma estão nos governando. O problema é permitirmos isso. Quer dizer, a gente pode ficar aqui batendo na mesa e rasgando as vestes, mas o fato é que somos 49 milhões de pessoas submetidas a essas pessoas. Castillón Confidencial de Albert Castillón. Bem-vindos. Como vão, confidenciais? Estamos vivendo dias de emergência nacional por vários motivos na Espanha. Hoje vocês terão muitas informações confidenciais de primeira mão aqui para saber o que está acontecendo, o que está ocorrendo e o que pode acontecer nas próximas horas. Obrigado pela sua confiança, por acreditar na liberdade de imprensa e praticá-la, que é o que tentamos fazer aqui todos os dias. Para quem não vive na Espanha, eu entendo que talvez possa parecer estranho que um navio viaje com passageiros espanhóis e de outras nacionalidades, alguns com possível contágio de um vírus mortal, e digam como não permitem ou não querem que atraque em seu país, como não realizar essa ajuda humanitária. Para entender isso, talvez tenhamos que voltar a 2020, quando o bichinho começou a atacar. A Espanha não seguiu as recomendações da União Europeia, não comprou material previamente e se tornou o país com mais profissionais de saúde mortos. Eles se protegiam com EPIs feitos de sacos de lixo. No país com mais infectados, 130, 150 mil pessoas morreram no maior desastre de gestão dessa pandemia na Europa. O ministro da Saúde naquela época, Salvador Illa, foi promovido a presidente da Generalitat, foi premiado por ter feito tão mal. O presidente do governo era o mesmo de agora, Sánchez, continua no cargo, e também esse homem que possivelmente é responsável por muitas mortes. Fernando Simón, aquele que dizia que não eram necessárias máscaras porque não as tinham, porque não deram atenção à compra preventiva que a União Europeia propôs. Ele dizia assim: não é necessário que a população use máscaras. O uso de máscaras pode ser interessante para os pacientes com sintomas. Como não há máscaras, digamos que não são necessárias. Ou como o 8 de março é o Dia da Mulher e todo mundo tem que ir para a rua porque eu sou muito progressista. Nesse dia todos para a rua, até meu filho, dizia Simón.
Se meu filho perguntar se pode ir, direi para fazer o que quiser. No dia seguinte, metade dos que foram a essa manifestação, incluindo familiares como a mãe do presidente do governo, pegaram o vírus. Simon agora voltou a dizer a frase que deveria ser proibida com o antavírus, que não precisamos nos preocupar. Todos os mecanismos de coordenação estão sendo estabelecidos para solucionar essa situação. Neste momento, pelo que sabemos sobre o antavírus não é facilmente transmitido de pessoa para pessoa, é muito difícil que seja transmitido. Existem casos de transmissão de pessoa para pessoa, mas são muito raros. Eu acho que neste momento não precisamos exagerar a situação. Não é a primeira vez, não com antavírus, mas com outras doenças. Situações semelhantes já ocorreram em navios e passaram despercebidas. Na memória coletiva dos espanhóis, esse homem, um dos mais odiados do país, que tentou ser reabilitado por Jesus Calleja e depois por Jordi Évole, nunca vai conseguir se livrar daquela frase que disse em 2020, quando começaram os primeiros contágios de Covid na Espanha. Nós acreditamos que a Espanha não vai ter muito mais do que algum caso isolado. Pois bem, alguém que fez tão mal o seu trabalho continua no cargo de diretor-geral de emergências. Assim é a Espanha, um país que não aprende com seus erros. É por isso que agora os alarmes disparam quando um navio a 1.500 quilômetros é enviado para a Espanha deixar os doentes. Porque os outros países fecharam as portas. Nem Gâmbia, nem Angola, nem Cabo Verde, nem Marrocos, nem Mauritânia. Países como Marrocos, aos quais enchemos os bolsos de dinheiro todos os anos. Desde que Sánchez está no poder, ele já deu a Marrocos mais de 1 bilhão de euros, possivelmente depois que hackearam seu celular, não é? A inteligência do país. Apesar disso, quando um avião medicalizado leva 3 infectados, ele sofre uma pane no sistema de isolamento e precisa aterrissar no Marrocos. Marrocos proíbe porque Marrocos manda em Sánchez e acaba aterrissando em Gran Canária. Estas são as imagens. Esse avião acabou ali naquela pista de pouso que vocês veem e transferiram os contaminados para outro avião medicalizado para levá-los até Amsterdã. Olhem. Essa transferência, como veem, foi feita com EPIs, prudência e controle. A comissária de bordo do segundo avião, o que chegou a Amsterdã, já está hospitalizada por apresentar sintomas de contágio dessa nova cepa. Porque essa é outra, mentiram para nós. Há alguns dias, a cepa do antavírus não era aquela que podia ser transmitida entre humanos. Agora dizem que sim. Essa forma de confundir a opinião pública nós já vivemos em 2020 e é um déjà vu, é reviver o mesmo caos que levou a vida de amigos e familiares. Também mentiram sobre algo que aconteceu no dia 22 de abril. Vários passageiros desse navio desembarcaram na ilha de Santa Helena, no Atlântico Sul, e lá cada um pegou o avião comercial que quis para o seu destino, para sua casa. Disseram que eram 20, pois são 30, e talvez dentro de algumas horas serão 40. São esses que a Organização Mundial da Saúde procura, pois podem ter levado o contágio consigo. Quando saíram do navio naquela ilha remota, já havia um morto por essa doença dentro do navio. E a gente se pergunta se Amsterdã foi capaz de enviar não 1, mas 2 aviões para repatriar 3 infectados. Por que a Espanha não? Porque o Airbus do exército espanhol, o mesmo que Álvarez e Sánchez usam para ir a qualquer canto do mundo, não pode ser utilizado esse ou outro avião medicalizado para transportar os 14 espanhóis que não sabemos se estão infectados ou não, mas que precisarão ficar em isolamento? Por quê? Por que não retirar os espanhóis do navio como fez Amsterdã? Por que não tirar os espanhóis do navio em condições e fazer com que o navio inteiro percorra 1.500 quilômetros até as Ilhas Canárias, onde só chegará no domingo? 4 dias que podem ser até perigosos para o desenvolvimento da doença dentro desse navio.
A Polícia Nacional na Espanha já recebeu esse protocolo que serve para vigiar, embora seja difícil se alguém apresentar sintomas. Na França já foi detectado um primeiro caso, mas por enquanto é apenas suspeito. Por enquanto, o que parece mais confiável é o da comissária de bordo de Amsterdã. Isso pode começar a se tornar um contágio mais sério do que nos disseram. E nos perguntamos por que as Canárias. Ontem este programa adiantou para vocês uma hipótese cada vez mais confiável. E é que Pedro Sánchez ficaria encantado em ocupar o cargo de diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, quando tiverem que trocá-lo no verão de 2027, justamente quando ele deveria convocar eleições. Sem dúvida, essa ação é um espetáculo para o mundo. É uma lição de tentar simular que é possível. Embora sempre tenha sido em situações de emergência, este governo caótico, desorganizado e inútil. E por que sempre as Canárias? Vocês imaginam se tivessem levado o navio para a Catalunha, para o porto de Barcelona? Nunca. Ou para o porto de Bilbao. Ainda menos quando o lugar onde embarcações em situações tão difíceis precisam atracar são sócios do governo, esse lugar é intocável. Nem pense nisso. Mas nas Canárias, as Canárias aguentam tudo. Os canários estão muito cansados do desprezo do governo de Pedro Sánchez. Há 4 anos, no vulcão de La Palma, já pudemos ver como ele mentia, como as ajudas que prometia não chegavam. E até hoje, 4 anos depois, mais de 100 famílias continuam vivendo assim em contêineres. Para o resto do mundo tem dinheiro, para eles não. Ángel Víctor Torres foi presidente das Canárias, fez um trabalho tão ruim que as urnas o tiraram e ele foi resgatado porque é um fiel aliado de Sánchez. Em breve, possivelmente, será acusado por 1000 falcatruas com o esquema de Aldama, Koldo e Ábalos. Ou já esquecemos do deputado Fuentes Curbelo, o Tito Berni, aquele que votava no Congresso de Madrid para abolir a prostituição e depois ia comemorar em um prostíbulo com drogas. Deputado canário do Partido Socialista. Este governo Sánchez sempre maltratou as Canárias sempre que pôde. E quando se trata de colocar uma população em risco, não coloca a dos seus aliados, coloca a das Canárias como se fossem espanhóis de terceira classe. Ainda há uma possibilidade de que isso seja interrompido e nosso convidado vai nos contar sobre isso em 1 minuto. Mas a imagem turística das Canárias pode ser muito prejudicada por essa viagem fantasma e estranha. Se isso continuar assim, os únicos que vão viajar para as Canárias serão aqueles que chegam em embarcações precárias graças às leis de regularização do próprio Sánchez. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Amigos, em Granadilla, no porto de Granadilla, ao sudeste de Tenerife, lá também temos um monte de informantes que estão nos enviando mensagens de preocupação absoluta. Por exemplo, esta fiel amiga que se chama Ana. O cruzeiro chega ao porto de Granadilla de Abona. É um porto de navios de querosene para os aviões. Os vizinhos de Granadilla estamos super preocupados porque não é normal mandarem um navio infectado para cá. Nós não queremos que esse navio chegue. Também não temos recursos suficientes para poder manter esse navio aqui. De verdade, é um desespero tão grande que estamos sentindo aqui nas Canárias. Moram muitas pessoas idosas em Granadilla, crianças, jovens. Ele está mandando isso para cá para nos contagiar. O mais normal seria que o cruzeiro fosse para a Holanda, já que a empresa é de lá, o navio pertence à Holanda. Tem Marrocos, tem Gâmbia, tem Mauritânia, tem um monte de países que estão mais perto de onde o navio estava e mesmo assim mandam ele para cá. Aqui vai nos infectar e vão acontecer muitas mortes. E a culpa de tudo o que acontecer aqui é do Pedro Sánchez.
Como explicar para Ana que um navio que está a mais de 1.500 quilômetros não encontra outro lugar para deixar seus doentes nesse grave contágio além do dela, além do porto de Granadilla? É difícil de explicar depois de passar por Gâmbia, Mauritânia, Marrocos e tantos países que fecharam as portas. Só há uma esperança: que a Audiência Nacional decrete uma medida cautelaríssima e proíba o navio de sequer desembarcar ali seus doentes, talvez transferi-los de outra forma. Essa medida foi solicitada pela Justiça Europa e por Luís Maria Pardo. Como você está, Luís Maria? Bem, momentos difíceis, mas sempre um prazer estar com você e poder explicar a toda a audiência em que consiste o recurso e por quê. Estão nos contando novamente uma história que não coincide com o que diz a norma jurídica internacional, que é o regulamento. Isso é um caos. Me lembra muito quando te conheci em 2020 com o bichinho. Isso é um caos. Nos dizem uma coisa e o contrário a todo momento. O que vocês pretendem fazer e me diga qual é a possibilidade de impedir esse atracamento ou essa ancoragem? Bem, nos últimos minutos e nas últimas horas já houve uma mudança de atracamento para fundeio. Mas a questão é que precisamos voltar ao começo. Nas últimas horas tem-nos dito, por parte do Ministério da Saúde, que a Organização Mundial é a responsável por tudo isso, certo? Mundial é quem veio impor que o porto seguro é a Espanha. Misturando dois conceitos jurídicos internacionais distintos, salvamento marítimo e regulamento sanitário internacional, que não têm relação entre si. O que determina o regulamento sanitário internacional, a partir do artigo 24, especialmente o 27, que quando houver o que está acontecendo neste navio, o Estado receptor, que poderia ter sido Cabo Verde, ou Mauritânia, ou Marrocos, ou Angola, ou África do Sul, poderia ter colocado o navio em isolamento. Isolamento. E não fizeram isso. O que o governo espanhol está fazendo? Nas últimas 24 a 48 horas, o governo está preparando uma operação na qual inicialmente pretende desembarcar, ou seja, atracar no porto, atracar o navio no porto para depois levar todos os passageiros. Estão criando uma narrativa dizendo isso não é transmissível, mas sim, mas não. Começam a insinuar que não se sabe quem está governando isso. O governo das Canárias é contra. O governo da Comunidade de Madrid é contra. Porque no final serão os hospitais que vão ter que receber. E isso gera uma incerteza na população que, como bem disse essa ouvinte, essa telespectadora do Confidencial, claro, começa a gerar um pouco daquela sensação de não saber o que está acontecendo. Por que pedimos a medida cautelar? Isso não está sendo feito corretamente. Se o regulamento permite o navio em isolamento, não cabe alegar causas humanitárias, pois há direito internacional. Causa humanitária é para um navio que precisa de ajuda de salvamento marítimo. Não no caso em que nos encontramos, Albert. O navio não precisa de ajuda humanitária e ninguém quer privá-lo disso. Muito pelo contrário. Mas se é possível estabelecer um isolamento onde se pode realizar uma quarentena dentro de um navio que, além disso, está preparado para ficar meses em alto mar, não é compreensível que se queira retirar todas as pessoas e enviá-las para seus territórios de origem. Bom, e o pior, imagina que eles acabam levando todo mundo para Madrid, para o Gomezula. Não podem obrigá-los a ficar em quarentena se forem assintomáticos. Ou seja, estamos dizendo que vão tirar eles de lá com todo o EPI e as câmeras do canal 1 da TVE e depois eles vão para casa de metrô. É isso mesmo? Não podem obrigá-los a permanecer nesses... Exatamente. Eles precisam ter uma ordem judicial de um juiz do contencioso administrativo, além de uma ordem ministerial, neste caso uma ordem da ministra da Saúde, que imponha uma quarentena obrigatória por meio da Lei Geral de Saúde Pública. Mas claro, a ministra da Defesa saiu há poucas horas dizendo que é voluntário, que ninguém pode obrigá-los a ficar no Hospital Militar Central da Defesa. Assim, após alguns dias, poderiam dizer: estou bem, não preciso mais ficar aqui. Ou até mesmo uma pessoa pode ficar um certo tempo, imagina, 20 dias e dizer: olha, eu estou bem. Como saber se nesse domicílio ela pode ficar sozinha e se realmente não sai para a rua? Como podemos saber de todos os casos possíveis que nos escapam? Albert, olha, vamos lá, vamos colocar na balança.
Temos uma doença, no mínimo, desconhecida. Ainda não se sabem os riscos reais. A letalidade é tão alta que qualquer princípio de precaução te diz: vamos tomar a medida mais sensata, que é o isolamento do navio. Por quê? Porque uma vez que esses contatos, digamos, deixem de poder ser isolados, vai se perder a rastreabilidade. E então, por que estamos fazendo o contrário? Por que Pedro Sánchez sempre se envolve em todas essas histórias? Não podem nos dizer que Cabo Verde não está na Organização Mundial da Saúde, nem Marrocos, nem Mauritânia, nem África do Sul, nem Angola, nem todos, nem boa parte dos países da África. Não se pode dizer que o Porto Seguro é a Espanha. Não misture. Não misture salvamento marítimo com o regulamento sanitário. Vamos ver o que está por trás disso. Bom, eu tenho uma teoria que lancei ontem, e é que o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde vai sair em agosto de 2027, e eu temo que tem alguém que quer ocupar o lugar dele, mas o tempo dirá. Sánchez está marcando pontos. Tem algo que a população espanhola não entende. Hoje de manhã eu ouvi Carlos Herrera. Foi ontem na COP, eu vou fazendo zapping, e ele dizia: é lógico que venham para a Espanha porque há 14 espanhóis. Veja, há 38 filipinos, 23 britânicos. Alguém pode explicar por que não vão para Londres? Mas além disso, veja bem, na lei do mar, por assim dizer, no direito marítimo, a bandeira do navio é holandesa, é dos Países Baixos. É o armador que tem que, nesse caso, impor e dizer que vá para a Holanda, que vá para os Países Baixos. O que, se tiver que ir para outro país, o que precisa ser acordado são medidas que sejam de bom senso. Porque o que nós dizemos no recurso apresentado perante a Audiência Nacional é: o perigo é tão grande, o perigo de demora processual, ou seja, que algo possa acontecer, é tão grande que toda precaução que se tome, toda precaução é necessária. Por quê? Porque é impossível que uma pessoa com um mínimo de bom senso diga: por que vamos desembarcar na Espanha? Um navio nas Ilhas Canárias, onde está prevista uma visita do Papa, onde haverá centenas de milhares de pessoas nas próximas semanas, com uma transmissibilidade que, ao que parece, dizem ser reduzida, mas possível, e com um período de incubação de cerca de 5 a 45 dias, ou seja, quase 2 meses, Albert. É uma situação incompreensível que foge do controle. Por isso nós dissemos à Audiência Nacional: intervenham, parem, peçam o processo completo, porque não estamos diante de uma operação humanitária, e sim diante da possibilidade de realizar um isolamento e tomar a medida mais adequada, não política, e sim científica. Quem dera fosse assim. Tenho a população nas Canárias muito preocupada, ainda mais desde que souberam que esse avião, como dissemos no início, esse avião que deveria voar até os Países Baixos com 3 infectados, acabou em Gran Canária. Porque Marrocos disse que nem pensar. E a comissária de bordo desse avião já está em um hospital de Amsterdã com possíveis sintomas. Ou seja, isso se espalha muito mais do que nos disseram. Começaram dizendo que não era a cepa que passava de humano para humano. Agora dizem que sim. A quem devemos dar ouvidos? Porque a Fernando Simon eu me recuso a dar ouvidos. Bem, Albert, diante da situação atual e sabendo que não podemos voltar ao passado, em que nos dizem não é transmissível, para no dia seguinte dizerem é muito transmissível, para depois dizerem não, isso não existe, não há essa possibilidade, e depois dizerem que sim. Ou até mesmo no que estamos presenciando neste momento, onde nos dizem não. Foi o que disse a Organização Mundial da Saúde quando ela não disse nada, porque quem define isso é o regulamento sobre o atracamento. Agora não se atraca mais. Ou seja, você não acha tudo muito superficial diante da gravidade de uma possível crise, na qual parece que não aprendemos absolutamente nada e estamos repetindo os mesmos erros? Eu acho que está em jogo a saúde pública, está em jogo que temos normas que todos nós devemos cumprir e que não se podem tomar decisões políticas porque alguém queira ser presidente ou diretor da Organização Mundial da Saúde ou o que for. O que está em jogo é a vida e a saúde pública dos espanhóis. E principalmente agora mesmo o medo que as Canárias têm, onde aliás já chegou até mim, imagino que até você também, que foram convocadas manifestações, vai ser convocada uma manifestação justamente para dizer não ao atracamento ou fundeio do navio em águas canárias.
Só tem a última pergunta, sei que é muito difícil e os ouvintes me fazem e eu tenho que te repassar. Há muitas possibilidades de que Sánchez não queira convocar eleições daqui a um ano, quando seria o correto. Há quem pense que tudo é um plano para que uma emergência nacional o mantenha no poder sem convocar essas eleições. Você acha que ele seria capaz de organizar algo assim? O que eu vejo como possível é que eles estejam preparando a população para qualquer cenário, até mesmo diante dessa situação generalizada que pode acontecer. Já considero possível convocarem eleições e exigirem voto pelo correio, alegando que não se pode sair de casa. Imagina, Albert, o que isso pode ser? O tempo dirá. Estamos esperando a decisão desse juiz da Audiência Nacional. Pode acontecer a qualquer momento, de hoje até domingo, que é quando o navio chega. Tomara que seja logo. E força para a Justiça Europa e para esse recurso. Você foi muito certeiro, ao menos em tentar. Luiz Maria Pardo, um abraço. Obrigado, abraço ao pessoal do Confidencial e a você, Albert. Castillón Confidencial de Albert Castillón. Continuo recebendo uma infinidade de mensagens das Canárias de pessoas preocupadas, mas não tanto pelo contágio, que também preocupa, e sim pela desolação que isso provoca. Mais uma vez, o caos, a desinformação, a falta de pessoas para orientar e dizer o que deve ser feito. Me diziam do porto, tudo bem, o navio não vai chegar até o porto, mas sim vão desembarcar os doentes pelo porto. Bom, não há EPIs. Quem vai nos fornecer? Como organizamos o protocolo? Vamos de carro com os doentes ou não? Ou vamos todos juntos em um ônibus? Essas coisas, né? Alguém precisa organizar tudo isso. Está um caos tremendo. Ouçam o povo canário. Mais duas opiniões, como a da Ana que vocês ouviram, Javier e Pepe. O povo canário já não acho que vai aguentar muito mais o governo da Espanha. Estamos há 40 anos empobrecidos. Vivem às custas do que se arrecada aqui em impostos turísticos. A história do barco já me surpreendeu. Peço ao povo canário uma greve geral e que todo mundo vá lá, que esse barco nem pense em atracar na Espanha. Porque essas pessoas só querem a destruição do povo espanhol. Assim, não paro de receber mensagens. Querido Luiz Losada, como você está? Como vai, Albert? Olá. Por que as Canárias? Eles jamais teriam ousado fazer isso na Catalunha ou no País Basco. Aposto minha mão nisso sem medo de errar. Claro, porque nas Canárias dizem que são tratados como uma colônia africana e realmente é assim. O navio passava por ali e decidiram, vai para as Canárias. Não houve negociação com o presidente da comunidade. Negociação, informação, participação na decisão, zero. Imposição. E claro, chega um momento que você diz, bom, o que está acontecendo? Só estou aqui para pagar impostos, as administrações não têm nada a dizer. A lealdade institucional ficou esquecida na gaveta, a cogovernança era coisa do passado, os cidadãos das Canárias são cidadãos de segunda classe, é isso que está sendo colocado. Após pressão do presidente Clavijo, agora dizem que o navio não vai atracar, mas as pessoas sim, o que dá na mesma. O problema não é o navio, mas sim as pessoas possivelmente infectadas. Tudo isso às vésperas da temporada turística é loucura, pois tenho certeza que já há cancelamentos acontecendo. Porque as pessoas que viajam para as Canárias, que são vários milhares de europeus, viajam para descansar e ficar tranquilas, e agora mesmo é tudo, menos tranquilidade. Isso é muito grave, pois afetar o turismo nas Canárias impacta o sustento das pessoas. Concordo totalmente. Héctor não entende nem o que diz Mônica Garcia, que parece que é ministra. É incrível o que essa senhora pode dizer. Eu acho impressionante que ela possa ser médica. Eu acho que ela não é. Essa senhora não faz ideia do que é uma epidemia ou do que pode ser algo contagioso. Pilar Almagro, querida empresária, youtuber. Como você está? Oi. Muito bem.
Ei, a iniciativa privada, você que gerencia e lida com situações de emergência, de risco, você que lidera equipes inteiras do outro lado do mundo, para vocês isso não seria tão complicado. Por que para eles é tão complicado? Por que há tanta desinformação, mudança de opinião? Eles duvidam. Nos dizem que o vírus não se transmite no dia seguinte, depois dizem que sim. Essa sensação que temos de que nada está sob controle. Por que eles fazem tudo tão mal? Olha, o antavírus está conosco desde o início da humanidade e é crônico, por exemplo, nos Balcãs. E ninguém deixou o planeta por causa de algo assim. Ou seja, é algo que se gerencia e, além disso, estamos no século XXI, com muitos recursos técnicos, com protocolos claríssimos, etc. Ou seja, isso é provocado de propósito. Estou convencida. Não é uma questão de saúde. Sabemos lidar com isso. É uma questão de reduzir, mais uma vez, eu acho, as nossas liberdades e de desviar a nossa atenção para outras coisas. Então, o primeiro é sempre a mesma coisa. Uma sensação apocalíptica, nos amedrontar. 3 mortos em um cruzeiro de 170 passageiros é uma ameaça, mas não chega a ser algo civilizatório ou parecido. Deve ser tratado conforme os protocolos que conhecemos perfeitamente. E o antavírus conhecemos perfeitamente. Você não acha que há uma... Desculpa? Você acha que há uma parte de incapacidade de gestão por parte do governo? Pois eu sinceramente duvido da capacidade de gestão e conhecimento dos protocolos de Mónica Garcia. Claro que eu duvido do Dr. Simão, que é médico, é formado em medicina, mas de gestão não sabe nada. E depois de cooperação institucional, zero absoluto. Claro, mas quantos assessores eles têm? Quer dizer, se quisessem fazer direito... Assessores eles têm quantos quiserem às custas dos nossos impostos. Ou seja, eles podem ter um ganhador do Nobel amanhã se quiserem no Ministério. Se fazem errado é porque querem. O que acontece é que eles nos colocam numa situação de dúvida absoluta, porque quando o Simão fala eu já penso o contrário do que ele diz. E como eu, imagino que muitas pessoas também. Mas isso, o pânico institucional é provocado, eu acho, porque não faz sentido. É uma coisa que sabemos lidar perfeitamente. E então se cancela simbolicamente também toda a narrativa de que o hantavírus está conosco desde sempre, desde sempre. Ou seja, na Argentina, por exemplo, e nos Balcãs é muito comum. E isso que leva a mais tutela. Sim, mas o que você disse, Pilar, me parece muito importante. Ou seja, de repente o navio está em Cabo Verde, a 1.500 quilômetros das Canárias. E ninguém consegue pensar em outro lugar para onde ele possa ir além das Canárias. Porque dizem que há 14 espanhóis sim, e 23 britânicos e 38 filipinos. Ou seja, esse não é o motivo. O motivo é que Mónica Garcia e principalmente Sanches dizem: venha, por favor, aceitamos, queremos que venha. Por quê? Por ganho político, para aparecer como o salvador do mundo. Assim como quis ser o mocinho do filme em Gaza, na guerra do Irã. Ele sempre tenta parecer o que não é. E aqui também quer ser o Robin Hood. Eu vou salvar esses doentes que estão em alto mar. Em troca, eu acho, me contam, de uma possível candidatura à direção-geral da Organização Mundial da Saúde daqui a 1 ano. Essa é a informação que chega para mim, mas isso a gente vai ter que ver. Porque com a vida de Sanches, em 1 ano tudo muda. E ele é capaz, por interesse político, de colocar em risco a saúde dos canários, dos médicos e dos enfermeiros. Sanches? Sim, claro que ele é capaz. Claro que ele é capaz, mas eu acho que o que aconteceu foi que Cabo Verde disse não. Eu acho que o que aconteceu foi que Cabo Verde disse não. A Organização Mundial da Saúde começou a buscar candidatos e pressionou a Espanha. Pressionou não só com essa candidatura, novidade para mim, mas também com Mónica Garcia no Comitê Executivo da OMS. E então disse: Mónica, você está no Comitê Executivo, certo? Você quer continuar no Comitê Executivo, não quer? Então você precisa fazer alguma coisa. Porque Mónica Garcia disse ao Clavijo na época que não seria a Espanha, depois acabou sendo. E essa virada de 180 graus sem informar as autoridades locais a ponto de que... Mónica Garcia não tem influência nenhuma. Ou seja, quem manda é o Sanches. Quem aceita que venham é o Sanches. Quem se coloca à frente dessa mesa de vamos organizar isso é o Sanches. Além disso, colocam Fernando Simão de costas para as câmeras para que ele nem apareça na imagem e aparece o Sanches e o Sanches.
Aqui estão vendendo um medo falso, como disse Pilar, aterrorizando novamente o povo para ele aparecer como o salvador de nada. Porque ele nunca gerenciou bem uma situação de risco. Nem o vulcão, nem esta, nem os incêndios florestais, Luís, nada. Nem a Dana, nem a Dana. Está claríssimo, só falta aparecer o comitê de sábios. Sim, falta esse. Vai aparecer. Diga, Pilar. É de propósito. É a forma mais sofisticada e consentida de servidão de todos os tempos. Ou seja, é um plano. Então, quanto mais dessas coisas acontecerem, melhor. Mas ela nos tem na palma da mão. Escutem a Amélia, porque as teorias de que Sanches está por trás disso chegam para mim de todos os lados. Tenho certeza absoluta de que foi Pedro Sanches quem deu as ordens para a ministra da Saúde para que esse navio chegasse aqui à Espanha, a Tenerife. Por quê? Pois pelo mesmo motivo de sempre, o ódio que ele tem por nós, espanhóis. Ouçam Valentim e Júlio, eles pensam o mesmo. Eles vêm falando de uma nova pandemia depois do coronavírus, que vai chegar outra, que vai chegar outra. Como eles sabiam que viria outra, agora tem esse tal de hantavírus, né? Sabiam porque foram eles que organizaram. Se eles permitirem a entrada do cruzeiro que vem de Cabo Verde com o hantavírus e espalharem isso pelas Canárias e depois pela península, não pode ser que criem outra pandemia para a gente e em 2027, por causa de pandemia, não convoquem eleições? É muito para pensar, porque ainda falta um ano, mas é que bom, do Sanches eu já espero qualquer coisa, Luís. Estamos de acordo, Losada, nós já vivemos muitos presidentes, você e eu, mas como esse, nenhum. Não, a falta de escrúpulos é espetacular. Cara, eu não sei se ele está pensando em 2027 ou no curto prazo. É verdade que poderia ser essa teoria, para mim é duvidosa, mas o que é certo é que é uma manobra de distração espetacular. Já esquecemos o caso das máscaras e a corrupção do Partido Socialista. Agora só falamos do navio. E isso para Sanches é espetacularmente bom, porque eu acho que Sanches tem uma capacidade de pensar, assim como a maioria dos espanhóis, infelizmente, de 24 horas. Então, o que importa é arrumar uma cortina de fumaça hoje. Amanhã a gente vê. Então, hoje o que é preciso? Um barco, o que for, tem que inventar alguma coisa para encobrir o escândalo das máscaras, porque Ábalos vai ser condenado. Se Ábalos, braço direito e secretário de organização, ministro do maior orçamento, for condenado, vão inventar qualquer pretexto. Vai chegar um barco? Então é o barco mesmo. Acho que é uma grande manobra de distração. Você também pensa assim, Pilar Almagro? Bem, eu acho que isso funciona em dois tempos. No curto prazo, como disse o Luís, sem dúvida, o manual de resistência está escrito lá. Mas também no longo prazo. Ele é presidente da Internacional Socialista e o objetivo é socializar o mundo do jeito que eles querem. Isso é a longo prazo. E eles estão fazendo isso muito bem. Viram que as revoluções não funcionavam, então seguem o método de Gramsci. Aos poucos, foram se infiltrando em todas as instituições. As pessoas que saem da educação pública média ou superior, saem todas com o mesmo jeito, com a mesma visão de mundo. A longo prazo, eles fazem muito bem. No curto prazo, como o Luís disse, todas essas coisas vêm muito a calhar para ele. Mais tutela, mais gestão especializada, mais renúncia voluntária dos cidadãos, mais preferência pela ordem planejada, mesmo que seja nefasta como a de Sanches, isso é o de menos. Até Miguel Ángel chega a pensar que talvez o que ele quer é que não possamos, que não se aceita a marcha do dia 23 de maio por um motivo de saúde pública. Ouçam. Esse navio que está atracando lá nas Canárias para passar o vírus para a gente e para muitos outros, será que não fizeram isso de propósito para que não aconteça aquela manifestação que vai ser feita contra esses merdas? Eu não sei, mas se ele puder, ele vai fazer isso. Vai aproveitar e vai dizer: sentimos muito. A delegação do governo terá de negar a autorização porque não pode se reunir muita gente depois do que fizeram no 8 de março. Eles são capazes de aproveitar isso. O que vocês dizem, eu acho que faz sentido para todo mundo. Mas não, ele se engana se acha que vamos esquecer das sentenças que estão chegando, de que agora vem o julgamento do caso do irmão e ele vai sentar no banco dos réus. Temos os meses de maio e junho, Luís, cheio de casos judiciais que envolvem Sanches.
Já na próxima quarta-feira vai ser discutida a medida cautelar que foi solicitada sobre o tema da regularização em massa, que é outro escândalo também espetacular, onde o governo decretou o segredo da regularização em massa. Ou seja, não só se ignora a lei de imigração, se ignora o Congresso, mas ainda por cima se decreta o segredo, a confidencialidade. É um escândalo espetacular. Além disso, até o número é ocultado. Disseram 500 mil, depois vazou que era 1 milhão, com o arraigo devem chegar a 2 milhões. 2.200.000 chegaram nos últimos 2 anos. E fica tudo por isso mesmo. A porta está totalmente aberta e as organizações não governamentais distribuindo cláusulas de relatórios de vulnerabilidade como se não houvesse amanhã. É um escândalo absolutamente alucinante. As instituições europeias não estão presentes e nem se espera que estejam. Tenho esperança, talvez um pouco ingênuo, de que na próxima quarta-feira a Justiça tome decisões. Atualmente só restam 2 instituições, a UCO e a Justiça. Então, ou a Justiça coloca um limite e freia esse desvario, ou a nação simplesmente vai desaparecer porque o mapa vai mudar. Vai mudar o mapa eleitoral e populacional. É disso que estamos falando. Não é só uma crise fiscal, nem uma crise institucional, nem sequer uma crise territorial. É uma crise da nação. É isso que estamos vivendo. Você que vai pelas universidades, Pilar, dando palestras, ouça esta universitária. Foi o Juanjo quem nos enviou sobre a regularização, o que estão fazendo. Nos enviaram esta mensagem pedindo para que os alunos sejam voluntários para colaborar no processo de regularização de imigrantes, revisando documentos e facilitando esses trâmites. É incrível, para colocar tomadas nas salas de aula não há nem tempo nem dinheiro, mas para montar redes de voluntariado, para incentivar o efeito chamada, aí a universidade se orgulha. Quando entramos na universidade, fizemos isso com a vontade de estudar e construir um futuro, mas nessas circunstâncias precisamos levantar a voz. Você sabia ou recebeu alguma informação, Pilar, de que estão usando universitários? Sim, com certeza. Estou em Barcelona agora. Exatamente. É que o marxismo cultural tomou conta da maioria das universidades de todo o Ocidente. E esse é o resultado. Todas as gerações de advogados, políticos, médicos, engenheiros, enfim, todas as profissões estão saindo com esse viés cultural. E claro, pois os votos são esses. E o que você disse, Luiz, você esqueceu da lei dos netos. A lei dos netos, que exceto os que vêm, por exemplo, da Venezuela, esses não vão votar no sanchismo, mas a maioria dos países de onde vêm pela lei dos netos, sim vão votar. Estão falando de cerca de 2,5 milhões de solicitações, ou seja, uma barbaridade. Isso muda totalmente o nosso panorama. Totalmente. E isso é nacionalização automática, hein? Ou seja, isso é imediato, porque as regularizações demorariam 2 anos. Vou mostrar uma imagem para vocês, ela veio de uma fonte confidencial que está na República Dominicana. Obrigado por colaborar, o nome dele é Júlio, se não me engano. A foto é de Amin Arias Gatavito. Eu sei que esse nome não vai soar familiar para vocês. Esse homem é de origem dominicana, é do Partido Socialista de Fuencarral, foi candidato à vereança pelo Partido Socialista, acho que em Madrid. Bom, ele está na República Dominicana buscando votos, assim como Adrián Barbón, que já fez 3 viagens à Hispanoamérica em busca de votos. Abriram escritório em Havana, em Buenos Aires, em vários países da Hispanoamérica, escritórios para conceder nacionalidade. Quanto mais rápido, melhor. Essa pressa é por quê? Porque estão indo a toda velocidade. Será que querem antecipar as eleições ou o que você acha, Luiz? Eles precisam processar 2,5 milhões de solicitações, impossível para os funcionários em 1 mês. Estão indo rápido, mas com certa ordem. Mas o que está claro são 2 coisas. Em primeiro lugar, que há uma vontade de nacionalizar como se não houvesse amanhã, e aí estão mobilizando funcionários, estão dando bônus, etc, etc. E 2, o Partido Socialista também está investindo em pastorear esses novos espanhóis. O Partido Popular também tem pastores na Hispanoamérica, na verdade, o Partido Popular Galego. O voto de fora da Galícia é hiperestratégico, mas eu acho que o Partido Socialista sabe perfeitamente que essa é sua única esperança de sobrevivência.
que tem 2,5 milhões de possíveis eleitores que ainda podem escolher a circunscrição e ali fazer uma engenharia. Um vai por Cuenca, onde o voto é muito mais efetivo, e o outro vai por Alicante, e assim por diante. Então eles podem fazer uma estratégia espetacular e arrebanhar esses novos espanhóis, organizar festas espanholas, convidar para tomar cerveja, etc, etc, porque eles têm orçamento para isso, tanto faz, eles têm um orçamento absolutamente ilimitado. Eu acho que isso é muito perigoso porque está mudando o cadastro de pessoas que talvez seus avós tenham sido espanhóis, mas eles mesmos não têm nenhum sentimento de espanholidade porque se tivessem já estariam na Espanha. Já se passaram muitos anos. Eles buscam a nacionalidade principalmente por segurança e também para turismo sanitário, se preciso. Porém, têm direito a voto, o que será gerenciado pelo Partido Socialista. E isso é perigoso. Ouçam Ângeles e Sisto. Sou professora em um instituto público na Comunidade de Madrid. Houve um aumento de aproximadamente 1/4 do número de alunos devido à entrada de estudantes que pertencem, em sua maioria, a famílias que não estão regularizadas. É uma incorporação contínua, são jovens que chegam, alguns não conhecem o idioma, outros chegam com uma formação muito precária. Só uma pergunta, Albert. Alguém já viu chineses nas filas de regularização? Alguém já viu chineses, Pilar? Você já viu algum? Nenhum chinês. E também não vi espanhóis nas filas de outros países procurando que as pessoas desses outros países lhes paguem. Espanhóis vão a outros países trabalhar, como era comum aqui antes, onde vinham para trabalhar e colaborar. Agora, depois da fila de regularização, vão para a fila da vulnerabilidade. É que agora a vulnerabilidade é aspiracional na Espanha. Quer dizer, antes era quer ser não sei da La Caixa. Depois era não, quero ser funcionária pública, agora quero ser vulnerável. Vamos, é o melhor, é aspiracional. Antes as pessoas queriam ser tabelião ou banqueiro, agora não. Eu vejo vídeos no YouTube onde as pessoas aparecem encantadas porque receberam o título, o certificado de vulnerabilidade. Sim, é verdade. É escandaloso também porque antes, tão escandaloso quanto o Albert, tão escandaloso quanto um governo, que o governo se orgulhe de que há 2,5 milhões de pessoas que vivem do ingresso mínimo vital. Isso é um fracasso de 2,5 milhões de fracassos. Total. Então, o ingresso mínimo vital tem que ser uma ferramenta para que alguém que está no buraco saia do buraco, não para que ele permaneça lá. E quando o governo se gaba dizendo que é o mais solidário do mundo, o que está fazendo é afundar no buraco 2,5 milhões de pessoas. E isso é de uma imoralidade total. Além de economicamente insustentável, é imoral. Bem, vamos falar de moralidade. Meu amigo Capitão Bitcoin publicou esta cena que foi vista em uma praia espanhola. 2 pessoas com EPI com aquele traje e levam uma surfista detida. Por quê? Porque ela estava surfando na época da Covid. Ele diz, enquanto essa mulher era levada detida, Ábalos e Koldo e outros socialistas dormiam com prostitutas universitárias e faziam negócios milionários. Mais do que isso, querido amigo, veja só, ficou comprovado que Ábalos, a qualquer hora, até mesmo às 7 da manhã, levava prostitutas para o gabinete do ministério, elas faziam um servicinho. Não me façam especificar, entendo que vocês compreendem. Ele pagava e elas saíam pela porta do ministério. Não foi uma vez, foram muitas vezes. No dia 11 de março foi quando aconteceu essa cena que o jornal El Espanhol contou tão bem ontem, na qual contrataram 6 prostitutas. Levaram elas para jantar, mais de 1.000 euros que Koldo pagou em dinheiro e tiveram relações sem considerar nenhuma das proibições que existiam naquela época. Nem o número limitado, que era 9 e não podiam ser 9, nem fechar o restaurante às 11 da noite. Bom, eles são de outro mundo, Pilar. O que mais podemos descobrir dessa casta que nos ignorou, gastou nosso dinheiro e, pior ainda, com prostituição, drogas e contas em paraísos fiscais? Como podemos confiar em um político a partir de hoje? Veja,
Qualquer pessoa que não se controla da cintura para baixo também não consegue se controlar da cintura para cima. E se além disso essa pessoa é responsável por algo relacionado a 49 milhões de pessoas, imagine só, é assim que estamos. Por isso eu dizia que sim, com o Luís eles têm o dia a dia, vamos ver como sobrevive essa manhã, mas a longo prazo eles têm tudo muito claro. É destruir para chegar a um mundo socialista, porque, por exemplo, a Comunidade Económica Europeia também é um projeto de cunho socialista. Então isso eles vão fazendo a longo prazo e depois, no curto prazo, tudo isso que você disse, são pessoas menos que medíocres, menos que medíocres. Os piores da turma estão nos governando e o problema é que estamos permitindo isso. Quer dizer, a gente pode ficar aqui batendo na mesa e rasgando as vestes, mas o fato é que estamos 49 milhões de pessoas submetidas a esse pessoal. É impressionante o que você diz. Você concorda, Luís? Sim, é que o presidente do governo esteve saindo e a esposa dele é filha do dono de prostíbulos. Mas não é que o culpado fosse o pai, é que a filha se dedicava a administrar os prostíbulos e ele pessoalmente a acompanhava para arrecadar, ou seja, para pegar o dinheiro desses prostíbulos e resolver problemas. Ele conviveu com naturalidade com a prostituição, mas é que o personagem Diabolos, que leva 6 prostitutas, não se contenta com 1 ou 2, leva 6 prostitutas para o ministério e leva prostitutas com naturalidade em horários normais de trabalho, às 11 da manhã, às 7 da noite, com pandemia ou sem pandemia, tanto faz para ele. E o máximo é que ele ainda se permite fazer um trio e seu amigo Coldo grava e transmite para a esposa dele. Então, claro, quando estamos falando de um nível de degradação moral desse calibre, que eu acho que é impossível alguém imaginar um cenário assim, mas totalmente impossível. Primeiro, fazer um trio, segundo, gravar e terceiro, retransmitir. É uma coisa alucinante, ou que alguém, qualquer um de nós, qualquer um que está nos ouvindo, tenha um parceiro que se dedique ao negócio da prostituição, pois eu não quero saber de nada dessa história. Terceiro, ainda mais com uma linha mais bem clara, mas esses não, conviveram com isso, com a miséria humana, de maneira absolutamente natural. Quando não tem nenhum escrúpulo moral, quando não tem nenhum freio ético, a verdade é que dão medo. Porque já não é mais meter a mão no caixa, já não é a corrupção à qual estávamos meio acostumados, de cobrar uma comissão por uma obra pública, não. É uma corrupção com letra maiúscula, da qual é muito difícil sair e que eles são capazes de mentir sem o menor constrangimento, como vimos no julgamento e como vemos Pedro Sanches diariamente. É muito inquietante, porque se você não tem nenhum freio moral, pessoal, zero, você não fica de lado, espera a tempestade passar, que era o que todos faziam. Não, esses não, para esses tanto faz. Tudo, eles saem de peito aberto porque não têm de novo nenhum escrúpulo. Aqueles tempos, Luís, em que tínhamos ministros como Che Garay, Prémio Nobel, né? Certo, sim, mas tudo isso para vocês da iniciativa privada, Pilar, não deixam passar nenhuma, nem em horários, nem em condições, nem em impostos, em exigências, em burocracia nenhuma. Aqui existem 2 Espanhas, não é? A da iniciativa privada, que é massacrada com burocracia e pagamentos, e eles que vivem a dolce vita. Mas vai junto. É contra a propriedade privada. Se eu tivesse poder e tivesse que fazer uma única coisa, seria defender a propriedade privada, porque isso também é defender a nossa autopropriedade. A propriedade sobre nós mesmos. Somos seres materiais e precisamos de propriedade privada para exercer nossa liberdade. Então, veja até que ponto, acho que já te contei isso alguma vez, Albert, mas na universidade, aqui, na Universidade Autónoma de Barcelona, já me chamaram de imoral por ser empresária, sem me conhecer, só pelo fato de ser empresária. E é isso que se difunde e com o que saem, o rótulo com que sai a maioria dos nossos universitários. Que horror, por favor. Vejam mais um exemplo de algo que não deveria acontecer. Este homem, amigos do YouTube que estão assistindo, se chama José Antônio Marcos San Juan. Ele era o número 3 de Montero, mas continua sendo inspetor do fisco até hoje. A polícia o prendeu, mas ele continua sendo inspetor. Encontraram dinheiro no banheiro da casa dele, em uma sacola com maços, presos com um elástico.
Eles estão olhando algumas fotos, o cofre escondido na churrasqueira, dinheiro em livros, dinheiro em pastas no escritório. Eles entraram com cães policiais farejadores de dinheiro e me disseram que eles ficavam loucos. Supostamente ele cobrava para eliminar sanções a empresas. E ele é tão burro que pegou uma pasta, colocou o nome na pasta. Eu mesmo tenho que ser muito burro. E nessa pasta está o organograma, o esquema dos pagamentos. Além disso, com o salário que recebe um inspetor, ele dirige um carro de 100 mil euros. Quem ajudava ele no negócio? Supostamente sua parceira, Carolina Verdes, que é secretária-geral da Associação Profissional de Assessores Fiscais da Comunidade Valenciana. Ou seja, uma empresa grande tinha problemas com o fisco, ia falar com a secretária-geral e ela dizia: espera, vou te apresentar meu marido. Vocês estão entendendo, né? Como funcionava a coisa. Bom, esse sujeito supostamente recebeu centenas de milhares. Por exemplo, tem um casal de Alicante que fez 9 transferências para ele, totalizando 300 mil euros. E ele continua no cargo. Esse tal San Juan até hoje é inspetor especial na Delegação da Fazenda em Valência. Alguém pode me explicar isso? O que mais precisa acontecer, Luiz? A agência tributária não tem setor de assuntos internos, o que é um problema. Temo que já tenham ocorrido outros casos e que mais aconteçam. Assim como na polícia, onde alguns policiais se corrompem e passam para o outro lado, infelizmente, o que acontece na polícia? Que existe um setor de assuntos internos e na polícia todos os anos demitem 2% do efetivo. 2. É um número bastante alto na minha opinião. 2% do efetivo vai para casa. Por quê? Porque o setor de assuntos internos funciona. E por quê? Porque o sistema se autolimpa. Pilar, isso não pode continuar assim de jeito nenhum. Dá a sensação de que existe uma impunidade brutal. A Receita pressiona a maioria dos empresários da mesma forma que a população civil? Com os autônomos também? Nós, empresários, somos autônomos, né? Somos autônomos societários porque nos obrigam a ser autônomos. Eu até gostaria na Espanha de ser só mais uma da geral, sabe? Do regime geral da Seguridade Social, mas não deixam. Ou seja, se você tem mais de 33% das ações, é algo assim. Já tem que ser autônomo societário. Isso quer dizer que em empresas de alto risco como as minhas, se você sofre um acidente, deve procurar a sua seguradora. Ou seja, não te atendem na hora como no regime geral e uma série de coisas. Ou seja, você não tem direito ao seguro-desemprego, etc., como qualquer outro autônomo, coisa que em outros países não acontece. Acabaram de aumentar a contribuição de vocês também. E acabaram de aumentar a contribuição. E, por exemplo, gostaria de comentar sobre a questão do corruptor e do corruptível. Vejo em muitos meios de comunicação como se o empresário fosse o corruptor do político. Mas vamos lá, quem é que tem o poder, o empresário ou o político? É o político. E mais, quanto maior for o Estado, quanto mais políticos houver, mais corruptível é esse Estado. Porque há mais dinheiro, então há mais incentivos para se corromper. Mas o empresário, por mais que queira, se quem tem o poder não quiser, ele não pode fazer nada. Mas o contrário, sim. Outro dia, não foi na Espanha, mas em outro país, um fiscal da Receita veio me dizer que se eu pagasse uma certa quantia, meu processo iria para o final da fila. Eu perguntei, que processo? Ah, não, é que você tem um processo como todo mundo. E claro, eu não paguei para ele. E ele disse, se você pagar, não saberá se coloca o seu processo no fim ou não. Se não pagar, coloque no início. Ou seja, espero uma fiscalização da Receita a qualquer momento. Quem é o corruptor? Quem é o corrompível? Sabe? Porque eu vejo muito isso na mídia. Dizem, é que Aldama é um corruptor de pobres anjinhos que estavam lá. Não. Não, desculpa. Ou seja, a corrupção vem do Estado. Sim, que importante o que você disse. Olha, da próxima vez grava tudo isso e você vai ver como o seu processo vai para o fim do fim, porque tem que agir como eles, hein? Tem que começar a se proteger. Vamos. Eu estou pensando em vender óculos espiões por aqui um dia desses. Bom, senhores, esses e outros são os motivos para a marcha do próximo dia 23 de maio em Madrid. Muitos portais de notícias estão falando sobre a marcha e alguns já estão se organizando.
Se você não pode vir a Madrid e quer fazer uma marcha na sua cidade, divulgue por aqui e colocamos vocês em contato e a partir daí ajudamos a divulgar. Eduardo Meiva Pilar, José Maria Silvia e Ismael. Parabéns pela concentração em Madrid e em outras cidades para o dia 23 de maio. A resposta não está nos partidos, a resposta está nas pessoas. A marcha em Moncloa. Esse homem está acostumado a fazer ouvidos moucos e não vai ligar nem um pouco. Ele se acha acima de tudo e vai esperar o tempo passar. Sentado na poltrona esperando que todos voltem para casa. Estarei lá no dia 23. Estou vendo como posso fazer isso. E quando partirmos deste mundo, nos será perguntado o que fizemos nesta vida e o que deixamos de fazer. Por menor que seja o que possamos fazer, não deixemos de fazer. Fico feliz que finalmente tenham pensado em sair para a rua, mas isso deveria ter sido feito antes de ficarem em silêncio. Queria perguntar se vai ser organizado algo em Barcelona, se houver alguma marcha organizada lá. Se não, vou me organizar com algumas amigas para ir a Madrid. Que todos os confidenciais que puderem vão a Madrid. Para que saibam que nós somos confidenciais e que apoiamos essa marcha, deveríamos começar a comprar as camisetas, Albert. Pedir as camisetas. E ir com a camiseta. Bom, eu adoraria. Olha, o e-mail, se alguém quiser a camiseta que me escreva e a equipe que me diga o tamanho, essas coisas, e a equipe se encarrega de enviar para a pessoa. Eu não vou usar camiseta porque não tenho corpo para camiseta. Mas, Pilar, a camiseta ficaria muito bem em você. Você vai estar lá? Bem, eu estou do outro lado do planeta, mas estou vendo isso. Já estou olhando os voos porque assim que eu puder, eu vou. Claro, e se não, nossa intenção, já que estaremos lá ao vivo, é transmitir tudo direto da marcha. Vamos ver se a tecnologia nos ajuda. Luiz, você não vai perder, eu te conheço. Claro que não, estarei lá, óbvio. É um compromisso obrigatório. Quero você ao meu lado, com todos os confidenciais que gostam muito de vocês. E é preciso gritar, fazer alguma coisa. Mônica, por exemplo, me manda um monte de fotos e cartazes que ela propõe para essa marcha. Olhem o que disse Silvia, a ligação de Barcelona. Foi o que Marcos de Quinto me contou recentemente em particular. Ele disse, no dia 2 de maio, quando o povo espanhol expulsou os franceses, não colocaram no Twitter nem no Instagram. E não era liderado pelo Partido Popular nem pelo Vox. Não, foi o povo que saiu às ruas. Vamos parar de esperar que outros façam o trabalho por nós. Agora é a mesma coisa. Se em Barcelona alguém quiser organizar uma que faça assim, não é, Luiz? Tenho muita esperança no dia 23 de maio, pois acredito que o povo disse, chega, já fomos longe demais. Você acha isso, Pilar? Nós dissemos basta? Olha, tudo o que eu fiz nos últimos 2 anos foi para alcançar 70% das pessoas e mostrar o que estão fazendo com a gente. O problema é que agora estão nos diluindo justamente porque estávamos chegando nesses 70%, que eu acho que é o limite a partir do qual não tem mais volta. Ou seja, o povo, como a gente diz, assume o comando. Quer dizer, acabou. Mas esses 70%, ao sermos diluídos com toda essa imigração em massa e essa nacionalização também em massa que vai acontecer com os netos, faz com que essa porcentagem volte a cair para não chegar aos 70%. Então, eu acho que estamos numa linha tênue, sabe? Como quando a moeda cai para um lado ou para o outro. Estamos aí. Por isso, é verdade que é necessário fazer pressão agora. Mas é preciso ter perspectiva. Eu, quando fico desanimado, o ânimo às vezes cai, né? Como vocês, vendo a situação e que esse sátrapa não vai embora, que quer se perpetuar, que faz trapaças e mente. Há 4 anos nasceu este programa como um meio alternativo. No primeiro ano a gente nem mostrava o rosto, só tinha fotografias. Ninguém pensava então, por exemplo, que as redes sociais já não pertencem mais a eles, que a maioria dos meios alternativos é por onde as pessoas se informam. Não na Sexta, nem na Uno, nem na Tele5, nem na Antena 3. Ninguém pensava que todo o círculo de Sanches estaria sendo acusado e julgado e que vários estariam na prisão. Muita coisa aconteceu, Pilar, em 4 ou 5 anos, talvez até menos.
E isso é graças à sua pressão, a do Luiz no distrito, a deste humilde espaço, fomos muitos. E estamos lutando contra um gigante. Bem, esse gigante pode ser vencido, não é? Você tem razão, você tem razão. E é o momento. Claro, eles acham que tendo a agência F e a UNO já é o suficiente. Não percebem que o mundo mudou, que ninguém mais os vê nem os escuta. Eles estão começando a entender e isso os apavora. Me disseram que na Moncloa estão paranoicos com tudo o que está acontecendo no julgamento das máscaras. Aliás, esse julgamento já está pronto para sentença. Qual é a sua aposta, Luiz? Condenação relevante para Ábalos e Koldo, sem dúvida. Não sei se será 24 e 19, como pede o promotor. Deve ser menos, pois buscam unanimidade, mas haverá condenação relevante. Minha dúvida é se Aldama será condenado a ponto de ir para a prisão. E minha aposta, me atrevo a apostar, é que não. Para que ele não entre e possa continuar cantando, porque ainda tem muito o que fazer. Sobre esses julgamentos e os casos judiciais que envolvem Sanches, Maria Pepe Santos, José Ângelo e Xavier. E além disso, por Aldama, que realmente ele quer falar e dizer o máximo possível tudo o que sabe e pode dizer. O resto é tudo história. Os outros contam um pouco de um pouco que não é nada. Tentam-se fazer de coitadinhos, não querem colaborar com a justiça, não querem que a verdade venha à tona. Se é isso que estamos vendo para depois irem lá e concederem indulto a todos eles, então me parece uma verdadeira vergonha. Me parece uma falta de respeito. Depois, se você não fizer uma declaração de imposto de renda, vai ver o que acontece com você. Existe outro caminho, existe outra maneira para que Koldo fale e para que Koldo perca o medo. E trata-se de uma proposta no Congresso para que votem que os políticos, a classe política, não possam conceder indultos, não possam indultar. Para que os indultos sejam decididos 50% pela população e 50% pelo rei. Acabei de ficar estupefato vendo o promotor Luzon absolvendo o presidente Pedro Sanches. Na verdade, me parece algo totalmente desnecessário e gratuito. Quando se pergunta ao Tribunal de Contas por que não abrem investigações contra os do Tribunal Supremo, o que eles respondem é só para saber. Porque eu acho que por lei eles deveriam estar fazendo isso. Não pode ser que só porque têm um contato político digam então eu não faço. Por que Luzon fez o que fez? Por que salvou Sanches quando não era necessário, Luiz? E além disso, fez isso com uma contundência absolutamente espetacular. Há quem diga que ele aspira a ser procurador-geral do Estado caso haja uma mudança de governo. Eu, na verdade, tenho minhas dúvidas. Acho que, na verdade, acredito honestamente que é o que ele pensa com sinceridade. E, portanto, se alguém acha que ele está puxando o tapete de Aldama, está enganado. Que ele simplesmente escuta e julga com racionalidade. E o que é, é. E o que não é, não é. É assim que eu acho que ele vê as coisas. Agora, é surpreendente porque, honestamente, o que ele disse sobre Aldama não tinha base nenhuma. Simplesmente porque era o testemunho pessoal dele sobre o que ele tinha vivido. Esse era o valor, e esse valor ele joga por terra, porque não se sabe muito bem por quê. Não, mas alguém pode acreditar que tudo o que fizeram desde o primeiro dia que entrou na Moncloa, tudo, hidrocarbonetos, máscaras... Sanches não sabia disso? Por favor. E se ele sabia, isso é evidente, porque controlava o partido e continua controlando com mão de ferro. Se ele sabia, alguém vai me dizer que ele deixou todos enriquecerem sem enriquecer também? Eu não acredito nisso. É possível porque, na verdade, do que estamos falando sobre as máscaras, eu acho, é do varejo total. O verdadeiro negócio estava nos hidrocarbonetos, principalmente na CEP, principalmente nos hidrocarbonetos, e o auge mesmo é o fundo soberano. Então, e Sanches estava nisso. Então, que Serdã faz uma obra no túnel de Velate, tudo bem, é claro que ele saberia, tudo certo, que ele ganhe um dinheiro com isso. Koldo quer pegar uns tickets ilegalmente, então que faça. Sanches talvez soubesse ou suspeitasse, mas não se importava, pois estava no dinheiro grosso, na elite, não na base. Acho possível que seja assim. O que é indiscutível é que ele sabia o que ocorria, havendo responsabilidade em vigiar e continuar vigiando. Ou seja, ele decidiu quem a acompanhava e ele decidiu não supervisionar. Isso está claro. Como você vê isso, Pilar?
Uma coisa é não haver provas suficientes. Entendo. Outra questão é afirmar com certeza que não era o número 1, o que é diferente. Se não há provas suficientes, é isso, nós entendemos. Mas a outra coisa também me surpreendeu muito. Depois achei curioso que Aldama disse haver outros Aldamas. Claro que existem outros Aldamas, pois desde o início eles roubaram tudo o que podiam rapidamente. E Ábalos também disse que havia outros Ábalos. Outros ministros que ele sabia que faziam o mesmo que ele, só que em maior escala. Ou seja, há outros Aldamas e há outros Ábalos, com certeza. E o número 1, bem, vai ser preciso uma prova mais contundente para levá-lo à prisão. Bom, eu acho que por enquanto a maior de todas que temos foi entregue em um envelope por Aldama ao juiz, que é financiar com dinheiro venezuelano a Internacional Socialista. Isso é uma bomba relógio. Bom, vamos para a redação. Susana Gás, últimas mensagens. Estamos aqui, Alberto, na redação do Castilhão Confidencial, como sempre recebendo mensagens e opiniões dos nossos confidentes. Adela diz que Sanches é um verdadeiro perigo para todos os espanhóis. Jojo também responde, bom, e para mais gente, especialmente o resto da Europa e América, que não entende. Elenita diz que as Canárias deveriam se levantar, mas já, isso não pode continuar assim. Glória diz que só consome produto espanhol, produto da estação, que é o mais saudável. Paleter está fazendo um trabalho super bom, muito obrigada. E ao Albert Castelão e a todos os debatedores por dizerem as coisas como elas são. Faz tempo que não assisto televisão, só assisto vocês. Carmen diz que não deveriam deixar o navio entrar nas Canárias, que ele fique onde está. Existem muitos países na União Europeia. Por que as Canárias? Somos instituição de caridade? Já não temos o suficiente com o que temos, que ainda estamos procurando destruí-los? Begonha diz que você tem razão, Albert. Todos colocam isso nas Canárias. Nós, canários, estamos atentos e não somos bobos. Fernando Ocla disse, fiquei surpresa. No meu caso, é a primeira vez que vejo um político defendendo as Canárias. Falou com coerência, algo que não costuma acontecer com um político. Ioiô diz que nosso querido Albert, nós, venezuelanos democráticos, sempre seremos gratos por denunciar as relações das narcoditaduras venezuelanas com o governo corrupto espanhol. Não desanime, Sr. Castelão. Somos absolutamente gratos a você. Que Deus te abençoe. Não pare de lutar por nós e pela Espanha. Cecília diz, parabéns, Albert Castelão, pela notícia que você deu ontem. Ela se refere à explicação de Pedro Sanches. Ela diz, tão lógica. Pedro Sanches está sempre buscando seus próprios interesses, mesmo que prejudiquem os espanhóis. Mas isso é muito grave. Ele está garantindo o cargo dele, como Albert Castelão disse ontem, uma notícia tão importante. Quando conseguir, ele vai nos abandonar. Parabéns, porque ninguém diz isso. E por último, Albert, claro, Mercedes convida todos nós para irmos às ruas para a manifestação do dia 23 de maio. Por favor, estamos com muito em jogo e todos devem votar. É importante lembrar que no dia 23 de maio, na Praça Colón, haverá essa mobilização para exigir essas mudanças do governo, onde Albert Castelão estará presente. E um monte de fontes confidenciais que vão nos escrevendo e estão dizendo que também vão participar dessa mobilização. Nos vemos no dia 23. Lá estaremos. E um monte de colaboradores. E os canários realmente foram às ruas. Ontem à tarde houve, como já contamos, uma concentração importante, quase inédita, porque não foi convocada por nenhum partido, o que é do jeito que gostamos, que a sociedade civil não espere o chamado, mas sim que haja. E sobre se tornar diretor-geral da Organização Mundial da Saúde. Olha, nós três que estamos aqui faríamos uma carta de recomendação para Sanches ir embora, mesmo que fosse para a Organização Mundial da Saúde. Ou não? Pilar, você seria a primeira? Arabesco lateral. Isso nas empresas é arabesco lateral. Quero me livrar disso e o promovo, porque é a única maneira de me livrar dele. Claro, claro. Também estamos assim. Além disso, Luiz, você faria isso, a carta? Na igreja dizem promovetur por removetur. Então, eu tanto faz ou para a Organização Mundial da Saúde, ou para a Aliança de Civilizações, ou para contar nuvens, para mim é igual. A questão é que ele vai embora. Luiz Losada, Pilar Almagro, foi um prazer estar com vocês. Muito obrigado, amigos. Igualmente. Muito obrigada, Albert. Luiz, eu sigo vocês. Luiz, o Distrito TV Pilar no YouTube. Procurem por eles, sempre vale a pena. Bem, tem um herói sobre o qual o Paco Álvares vai nos falar.
mas também sobre as besteiras que a desinformada Cláudia Sheinbaum falou. Em 1 minuto. Você está ouvindo Castilhão Confidencial. Senhores, esta semana Cláudia Sheinbaum voltou a tocar no absurdo. Ao criticar um herói como Hernán Cortés, ouçam ela. Aqueles que tentam defender Hernán Cortés e suas atrocidades estão destinados à derrota. Aqui vem falar sobre as atrocidades de Hernán Cortés. Perguntamos isso para Paco Álvares, nosso historiador. E aí, amigo, como você está? Pois é um prazer estar aqui. E, bom, mais uma vez respondendo à nossa querida Cláudia, que faria bem em abrir algum dia um livro de história de verdade e não um panfleto desses que ela costuma usar. Sim, porque nos baseamos nos fatos, atrocidades de Hernán Cortés foram poucas, não é? Olha, não, primeiro ponto. A história, nós historiadores não estamos aqui para julgar o que aconteceu há 500 ou 600 anos a partir do nosso ponto de vista atual. Evidentemente, o que temos que fazer é contar o que aconteceu, mas não podemos, isso se chama presentismo, julgar alguém segundo a nossa ótica atual. É como se disséssemos, não eram ecologistas. Não, não eram. Mas não eram porque ninguém no seu século era, primeiro ponto. E segundo ponto, eu acho que para responder a ele, em vez de ir para a história ou ao que disse não sei quem, simplesmente o que temos que fazer é passear pela cidade do México. Na cidade do México, em Coyoacán, está, entre outras casas, a que foi de Hernán Cortés. A gente imagina que quem cometeu atrocidades ou foi inimigo dos indígenas deveria viver em um castelo super protegido ou algo assim. Bom, mas não, é uma casinha de campo normal com uma cerquinha de, no máximo, 2 metros de altura, normal. Perto dele morava Pedro de Alvarado, mais adiante outros, ou seja, eles viviam misturados entre as pessoas, essas pessoas que eram seus aliados. Já vimos outro dia, em outro episódio de Heróis, como havia generais nativos no exército castelhano. Sabemos que com Legazpi, na conquista das Filipinas, foram tlaxcaltecas que eram castelhanos como os de Segóvia, como eu. Quero dizer, desde o primeiro minuto, todos os indígenas foram integrados, a imensa maioria dos povos indígenas, no que foi a Nova Espanha, que foi a Nova Espanha de verdade, porque fomos iguais e porque, na verdade, talvez o que Cláudia deveria fazer é primeiro parar de culpar algo. Olha, vocês já são independentes há 300 anos, então parem de culpar essa conquista que, na verdade, não foi como ela pensa que foi. No dia em que terminou a conquista de Tenochtitlan, talvez houvesse 1.500 espanhóis e, sei lá, 900 mil indígenas que poderiam ter dito: nos livramos dos mexicas, que eram sanguinários, vamos agora nos livrar dos espanhóis e criar um novo, não sei, um novo reino. Eles não fizeram isso porque se tornaram nossos amigos. Cláudia, talvez o que você deveria fazer é dar explicações sobre o que aconteceu em 1847, quando o México já era independente há 25 anos, e vendeu aos Estados Unidos mais da metade do território que a Nova Espanha possuía. Ou seja, os estados da Califórnia, Arizona, Novo México, sei lá, Colorado, não sei, Louisiana, Texas, todo o resto foi vendido por 15 malditos milhões de dólares aos Estados Unidos. Vão dizer, não, era guerra, mas não era nada disso. Havia uns 15 mil soldados norte-americanos em Puebla, no México, e logo chegaram a um acordo. Olha, a gente te vende tudo, te vende a Califórnia. Curiosamente, são os estados com mais petróleo e a Califórnia, onde no ano seguinte descobriram ouro e iniciou a corrida do ouro. Talvez ela devesse explicar porque perderam metade do território que tinham quando éramos um só, em vez de voltar a falar de Cortés, de quem ela não sabe nada. Insisto, a prova de que ele não era um homem que cometia atrocidades, que fosse um tirano, está na própria casa dele, que era uma casa normal, como a de qualquer outro vizinho. Fica claro. Bom, recado para a desinformada Sheinbaum. Vamos ver se ela lê algum livro de vez em quando. Vamos falar de um herói que realmente tem ruas, monumentos e hospitais com seu nome, e isso nos alegra. Foi o Meiva quem sugeriu que falássemos sobre ele, mas a história do grande Miguel Servet, do Dr. Miguel Servet, muitos não conhecem.
Você sabia que eu morei durante décadas na rua Miguel Servet, em Barcelona? Ah, que bom. Que bom! Porque teve um final ruim, mas esse homem foi um gênio desde o começo. Sim, ele foi um dos maiores cientistas que já existiram na Espanha, um aragonês de verdade, de Villanueva de Sigena, uma vila linda de Aragão. E bom, quero dizer, é uma pessoa sobre quem precisamos falar, não só porque um dos nossos ouvintes pediu, mas porque muita gente ainda acha que ele foi queimado pela Inquisição Espanhola, quando na verdade Miguel Servet foi queimado vivo em Genebra pelos calvinistas, os reformistas, os descolados. Supostamente nós é que somos os retrógrados, né? E eles eram os moderninhos. Pois é, os moderninhos queimaram ele vivo na fogueira por dizer que o sangue circulava pelos pulmões. Por favor. Enfim, e mais coisas, mas enfim, resumindo, ele foi de tudo. Para nos situarmos século XVI, 1500 e pouco, né? Sim, ele nasceu em 1509, foi queimado em 1553 e fez de tudo. Foi meteorologista, geógrafo, teólogo, claro, cientista, matemático, anatomista, médico, se quiser. E claro, na sua teologia ele era muito livre. Ou seja, ele dizia que não concordava totalmente nem com uns nem com outros e que o irritava que uns só enxergassem o erro dos outros e não vissem o próprio erro. Claro, dizer isso no século XVI, de começar a pensar em vez de obedecer ao que diz a religião, seja uma ou outra, é muito perigoso. Então, bem, o nosso herói teve que viajar por muitos lugares, teve que ir para vilarejos na França. Ele esteve em Paris, onde foi professor na Universidade de Paris por um tempo. E depois tentou chegar à Itália e no caminho teve que atravessar a Suíça, evidentemente. Lá ele entrou em certas discussões com os calvinistas, inclusive em cartas para Calvino. E bom, no final, lá o prenderam, colocaram ele numa prisão no século XVI e imagine o quão terrível isso era. E não só isso, como também o condenaram. Tenho aqui a sentença, o que ela diz. Vou lê-la. Enfim, afinal. Sim, diz, contra Miguel Servet do Reino de Aragão, Espanha. Paro aqui para mostrar que calvinistas do século XVI sabiam da existência da Espanha. Digo isso porque alguns afirmam que a Espanha não existia. Continuamos. Por muitos pontos, artigos execráveis, blasfêmias com as quais seu livro é dirigido contra Deus e a sagrada doutrina evangélica para seduzir e enganar os pobres ignorantes. Por estas e outras razões, te condenamos, Miguel Servet, a que te amarrem e te levem ao lugar de Champère, que lá te prendam a uma estaca e te queimem vivo. Junto com o teu livro manuscrito e impresso, até que teu corpo seja reduzido a cinzas, e assim termines teus dias, para que sirvas de exemplo para outros que queiram cometer o mesmo. Que terrível! Ei, esse homem, como ele sabia tanto, como ele aprendeu tanto, porque naquele momento na Espanha havia um bom conhecimento, mas ele teve que viajar pelo mundo para aprender mais, não é? Muito, sem dúvida. E leu, e era um espírito inquieto, um espírito que justamente a diferença dele para outros cientistas, até mesmo da sua época, é que ele questionava as coisas. Ou seja, o método, a dúvida eterna, por assim dizer, é quase a sua metodologia científica, a dúvida, duvidar de tudo, até mesmo do que está nas Sagradas Escrituras. Isso levou os suíços a queimá-lo vivo, que, por sinal, na Suíça, proporcionalmente, embora seja um país muito bonitinho, do chocolate e tudo isso, e que legal, e da Heidi, é onde proporcionalmente queimaram mais mulheres como bruxas em todo o mundo. Ou seja, cuidado com os suíços. Por favor, que absurdo. E depois ainda dizem que foi a Inquisição Espanhola de onde saiu essa mentira. Pois, de falar mal da Espanha sempre que possível. Ou seja, começamos com Sainbaum, tem gente que faz da vida falar mal da Espanha. Você e eu conhecemos intelectuais que vão para a televisão, que aparecem nos jornais, que recebem uma fortuna para dar palestras nas quais falam mal do próprio país, sem nem saber realmente do que estão falando. Mas claro, como existe uma classe política nacionalista e de outras facções de esquerda, e eles gostam de falar mal da Espanha ou dizer que a Espanha não existe, como comentamos antes, aí está o resultado. Mas enfim, ele realmente em seus escritos acusava Calvino de intransigência. Na verdade, ele escreve para ele dizendo: peço justiça, senhores, justiça, justiça, justiça. Ele diz isso 3 vezes. De que adiantou? Acabou sendo queimado.
Aliás, já na sua época foi mal visto pela intelectualidade, se quiser, ou pelos sábios em muitos lugares da Europa, o fato de terem queimado Miguel Servet. Na verdade, há um teólogo do mesmo século francês que se chamava Castelon. Não sei se ele é da sua família. Quem dera. Ele o defendeu, quem dera. Sim, ele o defendeu. Ele o defendeu muito bem. Disse textualmente, abro aspas, matar um homem não é defender uma doutrina, é apenas matar um homem. É uma grande frase. Miguel Servet é um gênio. Eu, que sou em parte aragonês, é um orgulho para Aragão. E sim, ele foi reconhecido, né, até hoje. Sim, absolutamente sim. Para começar, até mesmo em Genebra, no mesmo lugar onde parece que ele foi queimado, há um monumento. Tem uma rua com o nome dele também em Genebra. Em Paris também tem um monumento. Tem um liceu com o nome dele em Lille, uma escola pública em Vienne, na Espanha. Além disso, fora, no exterior da Espanha, além de monumentos e centros de estudos em sua cidade, em Vila Nueva de Sigena, temos que ir. Há ruas com o nome dele em muitas cidades, para começar em Barcelona. Além de um ambulatório em Valência, o Parque Municipal em Huesca e, acima de tudo, o Hospital Geral, o Hospital Universitário de Zaragoza, que se chama Miguel Servet em sua homenagem. E lá continuam trabalhando com ciência, e lá continuam lembrando dele e curando pessoas em seu nome. Existe algo mais bonito do que ter seu nome em um hospital? Que bom lembrar dos heróis que este país nos deu, ou da hispanidade, porque aqui gostamos muito de pular para a Hispanoamérica, que no fundo é outra Espanha. Querido Paco Álvares, eu te sigo e te assisto em Histórias Confidenciais no seu canal do YouTube. Um forte abraço. Um abraço, amigos. Até logo. Amigo Gavi, obrigado pelas suas palavras. Alberto, parabéns. Eu te ouço desde que você estava no programa Ao Meio-Dia com o Rei do Olmo. Já faz muitos anos. Bom, eu ainda era um moleque e agora já sou um velho do caramba, imagina só. Ou seja, parabéns e continue em frente. E siga investigando que no final você vai conseguir o que procura. Obrigado, amigo. Protagonistas com Luís del Olmo. Trabalhar com ele durante anos foi uma escola. Continuo gostando muito dele. Bem, Francisco Luiz Ortiz nos faz uma doação e diz: Feliz 4º aniversário, que Deus te abençoe. Muito obrigado, Francisco, você é muito gentil. Ignácio, que é um seguidor fiel, faz uma reflexão sobre o prêmio Princesa de Astúrias. Sim, mais uma vez deram para um ilustrador de fora, porque parece que dar para alguém daqui não é progressista. Ouçam. O Prêmio Princesa de Astúrias de Comunicação e Humanidades foi concedido ao estúdio japonês Ghibli, onde foram feitas animações emblemáticas como A Viagem de Chihiro. Mas não podemos esquecer que o autor de Mortadelo e Filemon, Ibáñez, foi indicado 2 vezes e não ganhou, por esnobismo do júri, na minha opinião. Me desculpe, mas mais do que pelo Ibáñez, é pelo próprio prêmio, que sempre terá essa mancha impossível de remover. Concordo completamente, assino embaixo. E não é porque o japonês que ganhou não mereça, mas o Ibáñez também. Amigos, a inteligência artificial do Sanches é enviada para a gente pelo Carlos. Imaginem, Aldama é o enviado do Sanches para uma aldeia gaulesa, onde no lugar de Astérix e Obélix estão Ábalos e Coldo. Vejam. César, você tem que cuidar dos gauleses. Eles vão acabar com o seu império. Comece tirando as xistorras deles. Vou enviar meu melhor centurião. Aldamos, eu ordeno que você vá ver os gauleses e leve todas as xistorras deles. Assim eles vão perder a força e poderemos acabar com eles. Claro, chefe, mas depois não diga que não me conhece. Bem, gauleses, precisamos falar sério sobre as xistorras. Coldo lhe dá um soco direto e manda Aldama para o céu. José Antônio nos manda esta fotografia, um meme de Begonha Gomes com o quadro de formatura de catedrática, não é? Entre os catedráticos. Doutora Honoris Sauna, está muito bom. E Fernando Simão e o Hantavírus estão dando muito o que falar. Por exemplo, esta imagem que a Amparo me mandou diz: já temos a variante do Hantavírus.
E é um rato com o rosto do Sanches. Ou este do Freud Lannister, magnífico. Vou conferir minha agenda progressista de hoje. Olha só, que legal, um vídeo do TikTok. Minha principal função como presidente. Vamos lá. Piloto, dá 2 voltas na Puerta del Sol para eu dar uma banana para Ayuso. Olá, presidente. Já podemos começar. O que estamos fazendo aqui? Também não sei o que vamos gravar hoje. Eu explico para vocês. Hoje nós vamos... Desculpe, quem é você? Sou Fernando Simão, presidente. Não me soa familiar, mas tudo bem, tanto faz. O que vamos gravar? Veja, o senhor já sabe que é preciso acalmar a população com essa história de cortinavírus, certo? Pensamos em gravar um vídeo. Que tipo de vídeo, Alfredo? Meu nome é Fernando, presidente. Olhe, o avião com os infectados está chegando. A proposta é o senhor gravar um vídeo recebendo-os para mostrar que não há perigo. E assim a opinião pública... É, senhor presidente, onde? Ele saiu correndo. Muito típico dele. Muito corajoso, muito corajoso, muito corajoso. Bom, e mais uma. Isso é uma obra de arte. Quem me mandou foi o Roberto. Vejam um pouco. Imaginem que as obras de arte ganham vida. Meu Deus, que dia que me deram. Eu não aguento mais. Menina, não reclame. Já faz 200 anos que estão me apontando e não se decidem. Deixa a infanta em paz. Ela tem todo o direito de reclamar. Já faz um tempo que sinto dor no peito. Minha consulta médica ficou para o ano que vem. Bom, eu estou acabado por causa do pescoço. Não tem mais problema do que Alfredo. Bom. É maravilhoso, é muito divertido, está muito bem feito. E permitam-me, já que Tenerife é foco de informação, como amamos Tenerife. E ao seu povo, e acima de tudo, nosso enviado especial, correspondente e amigo Abraão Gomes, hoje tínhamos que encerrar com ele. Aí está o grande amigo de Pedri. Olha como ele atua bem. É um dos atores que eu mais gosto. Pedri estudou toda a faculdade de arte dramática e amou todos os papéis que fez. E é verdade, viu? Ele interpretou e protagonizou O Último Imperador. Ele fez O Último Imperador. Maravilhoso, sabe? Daí as boas relações que ele tem com a China. Ele foi à China visitar o Xi Jinping. Toda vez que um espanhol tem um problema grave, ele, onde está? Na China. Ele vai para a China com o Xi Jinping e com o seu Pichin. Vão os 3 lá e conversam, sabe? E quando ele volta, já está tudo resolvido, sabe? Pedri não tem... Agora está gravando um filme no Supremo que está custando caro, mas são produções de alto orçamento, dá pra ver que há muito dinheiro envolvido. Circula dinheiro porque há filas. Você nem imagina as filas. As filas no corredor estão incríveis, sabe? O tapete era um tapete que era verde, mas logo ficou vermelho. Ficou vermelho e eles veem um tapete vermelho e já sobem na hora. Eles gostam de tirar fotos. Eles tiram fotos no painel de fotos. No painel de fotos ficam lindas. Eu vi, né? Depois entram e dizem o texto, mas o que Pedri escreveu é tão complicado que eles falam: ai, não lembro. Não me lembro. O juiz também deveria parar, mas nada acontece. No fim vão acabar falando o texto porque toda a Espanha espera. Se não falarem, você vai ver. Você vai ver? Pedri segue em frente, sabe? Uma senhora, outro dia, estava preocupada. Ai, o que vamos fazer se Pedri sair? Mas ele tem ideia. Agora ele vai gravar outro filme que é uma cúpula. Ibero-americana. Sim, ele adora participar de uma cúpula, como a Paramount. Então ele vai trazer uma atriz chamada Delcy. Ele vai trazer a Delcy, mesmo com a Europa contra. Mas Pedri gosta de contrariar e diz: vou trazer. Eu não sabia desses lugares de acolhimento, mas faz sentido. Onde houver acolhimento, eles vão trazer. E ele a traz sem malas nem nada. Trazem ela solta. Ela vem solta. E as pessoas logo ficam com inveja porque dizem: ah, mas Delcy é feia. E eu não acho ela feia, eu acho ela bonita. Ela é muito bonita, sabia? Então tudo faz sentido. E então já te digo que todas as iniciativas do Pedri são de uma moral, um mundo do cinema que você nem imagina, sabe? Uma senhora me disse outro dia chorando: o que vai acontecer se o Pedri ganhar de novo? Eu chorei com ela. O que fazemos? Me disse a senhora me segurando pelo ombro. Eu disse: o que fazemos? Bem, fazemos as malas, né? Porque temos que ajudar o Pedri. Se o Pedri ganhar de novo, porque ele disse no parlamento, a Espanha vai precisar de mais 8 anos de progressismo. Que, claro, ele encerra falando ao microfone. Eles sempre encerram falando ao microfone e olham para a câmera desse jeito, né? Para parecer... Bom, ele falou isso e eu quase infartei. Então, claro, entendi a senhora.
Senhora, se isso acontecer e o Pedro ganhar de novo para ajudá-lo, fazemos as malas e vamos embora. É isso que todos nós vamos fazer? Sim, se ele ganhar de novo. Amigos, obrigado por estarem aí, por serem fortes, por manterem a trincheira vigiada. É sexta-feira. Qualquer problema que houver no sábado ou no domingo, vocês vão nos encontrar aqui e sempre podem saber mais pelas redes sociais. Obrigado por manterem este espaço que nesta semana completou 4 anos de vida. Obrigado a vocês. Somos confidenciales, tú eres confidencial, yo soy confidencial, todos confidenciales, todos confidenciales, pero solo para mentes abiertas y para gente despierta. Desde la trinchera, las balas silban y no hay manera de salir allá afuera. Aquí la libertad tiene las alas de cera. Albert Castillón, Susana Gash, Tucci Castillón y demás, muchas gracias. Con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Castillón Confidencial, de Albert Castillón.